Bom, vamos retornar então, irmãos. Vamos retornar então. Bom, a estátua do sonho de Nabucodonosor mostra o quadro profético e histórico do plano, do propósito de Deus para a humanidade, e fala especificamente do povo gentil, tá? De todas as nações da terra, porque é isso que cada um daqueles governos representa, um governo mundial. Então fala de todas as nações da terra e como elas estarão politicamente, e até mesmo depois você pegando outras passagens, você vê, né, espiritualmente, como estará o mundo, as nações, de um modo geral, em vista da vinda do Senhor. Nós acabamos de analisar as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas falam especificamente de como estará a nação de Israel no que diz respeito à vinda do Senhor. Em que momento ele virá e como ele encontrará Israel? Qual é a relação da vinda do Senhor com Israel? Entendemos isso? Então mostra ali alguns aspectos que só dizem respeito ao povo de Israel. E agora nós vamos ver a vinda do Senhor, e eu creio que isso é o mais importante. Nós vamos gastar então o resto do nosso tempo aqui, né, tratando disso. A gente tem mais esse intervalo e mais outro, ou só esse? Mais outra. Então, nós vamos gastar essas 2 aulas falando a respeito da vinda do Senhor com relação à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, que é o assunto que fala mais de perto ao nosso coração. Como é que estará então a igreja na vinda do Senhor? Bom, para isso vamos abrir em Apocalipse. No livro do Apocalipse, logo aqui no comecinho, no capítulo 1, versículos 4 a 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui ele fala de 7 igrejas. E no capítulo 2, ele cita nominalmente cada uma dessas igrejas. Ele escreve a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja
em Filadélfia, né? E finalmente a igreja em Laodiceia. E ele escreve a todas essas igrejas. Irmãos, profeticamente, cada uma dessas igrejas representa uma era, uma etapa da história da igreja. Embora você vai encontrar, né, características dessas igrejas misturadas em várias outras, né, isoladamente, cada uma dessas igrejas, elas falam a respeito de uma era da igreja, de uma época que a igreja já atravessou ou está atravessando. E nisso nós vemos desenrolar o propósito de Deus para a vida da igreja. Tá? Bom, a igreja de Éfeso é a primeira igreja. A igreja que se estabeleceu logo depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, com a descida do Espírito Santo. Mas é a igreja desviada. Eles começaram bem, né? Começaram a se desenvolver na fé, né? Mas logo se desviaram da fé por conta das perseguições, começaram cada um, né, a cuidar dos seus próprios interesses e não do que era interesse de Deus. O apóstolo Paulo mesmo combate vigorosamente as falsas doutrinas que surgiram junto com a igreja e trouxeram muita dor de cabeça aos irmãos. Ali já começaram a haver indícios, né, de uma igreja que ia se afastando do ensino dos apóstolos para uma apostasia, né? E a acusação contra essa primeira igreja é: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Sabe aquele momento quando o Senhor Jesus Cristo subiu e a igreja saiu testemunhando, e arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e passou 1 dia, e 2 dias, e 1 ano, e alguns anos, e começou a acontecer com eles o que acontece com muitos de nós. Começou a acontecer com eles o desânimo. Eles criam e eles começaram a se desfazer das suas coisas e vender, porque afinal de contas, a vinda do Senhor era próxima. A vinda do Senhor era iminente. Então, para que eu vou ficar empatando com essas coisas? E eles se desvencilharam daquelas coisas, repartiam tudo entre si, protegiam-se, cuidando dos necessitados, a ponto de chegar a relatar da igreja de Atos que não havia nenhum necessitado entre eles. Porque se o Senhor vem, não faz sentido. Dinheiro é só um monte de papel, não vai servir para nada no reino que nós estamos esperando, eles pensavam. Riquezas, coisas dessa vida, nada disso tem lugar no céu. E eles começaram a se desfazer dessas coisas. Mas aí, o tempo foi passando e o Senhor não vinha. E eles foram esfriando. E a acusação que Deus faz com relação a essa igreja é isso. Aquele primeiro amor, aquela paixão. Vocês abandonaram isso. Vocês perderam isso. E como consequência, vem a frase: eu removerei de ti o teu candeeiro. Sabe quando a volta do Senhor Jesus não é mais iminente para você? Sabe quando curtir a internet,
ficar observando para ver quantos likes recebeu o negócio que você postou lá. Sabe quando ganhar dinheiro, fazer carreira e arrumar um namorado ou uma namorada, quando essas coisas começam a ter um sentido mais forte e tomar mais tempo da sua vida e do seu coração e das suas preocupações, ter um pouco mais de conforto, um carro melhor, mais bonito. Sabe quando você começa a deixar de ter aquela expectativa de que é um peregrino aqui nessa terra, e esse mundo que nos odeia, esse mundo que nos ridiculariza, esse mundo que não quer saber de crentes falando a respeito do seu pecado, contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, esse mundo que não quer ouvir crente se posicionando diante da verdade. Sabe quando você começa a se calar e alguém fala uma coisa contra Deus, mas você não quer criar polêmica, você fecha a boca, finge que não ouviu, não defende a sua fé. E quando você começa a criar e estabelecer alguns acordos com o mundo para viver em paz, se eu não for lá entregar folheto para o meu vizinho, ele não vai fazer cara feia para mim. Eu vou demonstrar que eu não sou aquele crente chato que fica o tempo todo falando só de Deus, não. Eu vou ser legal, eu vou dar um jeito de viver aqui e viver bem com todo mundo. Sabe quando você começa a fazer esse tipo de acordo e você começa a querer, não quero discussão, quero viver bem, quero viver tranquilo, aproveitar minha vidinha, minha casinha, meu filhinho, minhas coisinhas. Quando você começa a se acomodar com esse mundo, isso aqui começa a ficar confortável, um lugar gostoso. Você começa a ficar morno. Nem frio, nem quente. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Sabe o que é isso? Isso resulta em cegueira espiritual. Conta-se a respeito da igreja dessa época que um monge estava andando no Vaticano e ele estava sendo guiado por um guia de lá, e eles mostraram para ele os quadros e mostraram para eles as obras de arte, os cofres de dinheiro, de ouro, que a Igreja Católica havia guardado. E aí esse guia virou para o monge e disse: agora nós não podemos dizer que não temos prata e nem ouro, como Pedro disse para aquele aleijado. E o monge virou para ele e disse: mas também não podemos dizer, levanta e anda. Porque quando nós começamos a fazer acordos nesse mundo, quando nós achamos que a vida cristã consiste em reunir domingo à noite, vestir uma roupa bonita, ir na igreja, dar uma meia dúzia de abraços nas pessoas que nós gostamos e voltar para casa e enfrentar a semana focado no nosso trabalho, ganhando dinheiro e tocando a nossa vida do jeito que nós achamos. Quando nós achamos que a vida cristã consiste em sentar nesses bancos, num salão confortável, cantar alguns hinos que nós gostamos, ver as pessoas e voltar para casa. Quando nós vivemos uma vida cristã que não exige sacrifício e nem renúncia, a consequência direta disso é cegueira
deixamos de perceber as coisas de Deus, deixamos de abrir a Bíblia e entender, maravilhados, os propósitos de Deus para a nossa vida. Quanto tempo faz desde a última vez que você chorou diante da palavra de Deus, maravilhado com o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, da pessoa de Deus, do caráter de Deus? Quanto tempo faz isso? Qual foi a última vez onde você foi profundamente tocado pela palavra de Deus, a ponto de fazer mudanças drásticas na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver? Aquela igreja começou bem, mas mais do que começar bem, é necessário que nós terminemos bem. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele podia dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Ele não era um homem, sabe, na iminência da morte, arrependido. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade. Se eu tivesse ido lá e pregado para aquele povo. Não. Ele viveu a vida e se lançou e se deixou gastar o máximo que ele pôde. Porque para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele considerou tudo como lixo, como refúgio, pela aventura gloriosa de conhecer a Cristo e ser achado nele, e sem arrependimentos, e sem nenhum arrependimento de quem olha para trás triste pelas chances que perdeu, né? Tinha uma música que falava um pouco disso, né? Tocava nas rádios aí, dizia assim: eu devia ter amado mais, trabalhado menos, eu devia ter feito isso, não fez. E aí o título era Epitáfio, aquelas coisas que está escrito na lápide de quem já morreu. Eu devia ter amado mais, eu devia ter me preocupado menos com coisa boba, eu devia ter investido mais aqui, ali. Quantas pessoas vão terminar a sua vida exatamente assim? Quando não tem mais saúde, eu devia ter usado a minha saúde para pregar o Evangelho, mas agora é tarde. Eu devia ter usado a minha juventude para isso, eu devia ter feito aquilo com o meu dinheiro. Se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Gente, hoje é o dia oportuno. Se alguma coisa precisa e pode ser mudada, é hoje. Esse foi o início da igreja. Eles começaram bem, mas se afastaram, porque começaram a olhar para as coisas dessa vida. Quantos na igreja não estão exatamente assim? Nos primeiros anos de conversão, queria evangelizar todo mundo, queria pregar o Evangelho, trouxe o pai, trouxe a mãe, e convidando os outros para vir para as reuniões. Mas sabe, agora eles estão mais preocupados em carreira e constituir família e fazer essas coisas, não tem tempo mais. Esse foi o início do catolicismo. Assim que os apóstolos foram morrendo, foram sendo martirizados, os presbíteros assumiram.
e depois a era dos chamados pais da igreja. E os homens, como o Alexandre, o Latueiro e outros, começaram a enxergar a oportunidade de se destacar e crescer entre os irmãos. E Paulo diz: eu sei que depois da minha partida aparecerão dentre vós lobos devoradores, que farão comércio de vós. Homens que vão usar a igreja de Deus para se projetar. E foi exatamente isso que aconteceu. Abandonaram a simplicidade da palavra de Deus e começaram a criar, de acordo com o coração idólatra dos homens, superstições e tantas coisas. E esse foi o início da Igreja Católica, logo nos seus primeiros dias. Esmirna foi a igreja perseguida. E essa sim como eu disse, a igreja, né, dos bispos e pais da igreja. Né? Houve um reavivamento, no seio da igreja, né, por conta dessas perseguições, uma chama que foi despertada. E muitas pessoas deram a vida pela pureza do Evangelho e para não negar a sua fé em Cristo. Policarpo foi um desses homens. Né? Quando finalmente ele estava para ser morto ali, queimado, foi dada a ele a chance de renunciar ao Evangelho e ficar livre daquela condenação. E ele disse essas palavras: como posso blasfemar de meu rei, aquele que me salvou? E com essas palavras foi selada a sua sorte e a sua condenação. A igreja de Esmirna foi a igreja sofredora, perseguida. Mas como o apóstolo Pedro já havia falado lá atrás, esse fogo, essa perseguição depurou a igreja. E nos momentos de perseguição, nos momentos onde ser evangélico, onde ser crente, não configura status, no momento onde aqueles que querem seguir a Cristo têm que fazer isso, renunciando tudo, inclusive a própria vida, é aí que fica claro quem é crente e quem não é. Quem realmente ama o Senhor ou quem está ali simplesmente para receber bênçãos. E nesse momento da história da igreja, né, que prefigura a igreja de Esmirna, os crentes foram assolados por muitas perseguições. Né? Diocleciano, Nero, Maximiniano, Domiciano, foram esses Césares, né? Foram esses homens, líderes romanos, que perseguiram a igreja com ferocidade, para destruir finalmente aquele povo. Nero, ele mandou, né, dar uma festa, ele amarrou os crentes, untou eles com óleo, e tacou fogo, para que eles queimassem a noite inteira e iluminassem os jardins do seu palácio, enquanto ele dava uma orgia lá dentro, enquanto ele celebrava uma orgia junto com os seus amigos, e tantas outras coisas terríveis. Eles eram jogados aos leões, como espetáculo, eles eram queimados vivos, esfolados, enquanto a multidão aplaudia e vibrava com a sua sede de sangue. E como uma manifestação de graça do Senhor, essa igreja, não porque fosse perfeita, mas porque já estava sofrendo terrivelmente por causa do nome do Senhor.
Deus olha para ela e diz: olha, eu não tenho nenhuma acusação contra vocês. Não vou acusar vocês de nada. O que eu garanto para vocês é que vocês vão herdar a vida eterna. Fiquem firmes. Fiquem firmes, porque vale a pena perder a vida neste mundo e herdar a vida eterna. E sabe, irmãos, uma das coisas mais tristes é constatar quando a gente está num momento de desespero e de dor. A falta, muitas vezes, de empatia dos irmãos. Tem um irmão que contou para mim que ele estava atravessando um momento muito difícil. Tinha quebrado o braço dele não colava de jeito nenhum, fez uma operação, não resolveu nada. Já meses e a sua família sem ter o que comer, sua mulher se virando para lavar roupa para casa, para poder trazer comida para casa e cuidar dele e dos seus filhos. Ele envergonhado como homem naquela situação de não poder fazer nada pela sua própria casa e ver sua mulher sustentando ele e a família e tudo mais. E sabe que providência que a liderança da igreja tomou? Foram lá comprar uma cesta básica e dar para o irmão e garantir que ia ajudar ele? Não. Foram os 2 irmãos da liderança lá, sentaram do lado dele e falaram: irmão, você vai ter que confessar que pecado você cometeu para poder ter na situação. Porque isso aí é pecado. Enquanto você não confessar, você não vai sair dessa situação. Nós estamos pensando em disciplinar você se você não confessar. Porque isso é pecado. Isso já aconteceu com Jó. Os amigos dele sentaram do lado dele, ao invés de servir de apoio, dizer: estamos do seu lado, estamos aqui. Viemos estender a mão, vendo o que você precisa. Começaram com o mesmo discurso: você só está aí porque é pecado. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, é entender aquela circunstância do ponto de vista do outro. E quando eu vejo esse exemplo da igreja de Esmirna, quando eu vejo Deus se recusando a falar qualquer coisa de errado a respeito dessa igreja, não é que não houvesse, mas eles já estavam sofrendo tanto, estavam sendo assolados por causa do nome de Cristo. E esse Deus, que é o Deus de todas as consolações, e é o Deus de misericórdia, Ele chega para essa igreja e conforta o coração dessa igreja com a promessa da vida eterna no seu Filho Jesus Cristo. Relembra eles que em face que eles estavam perdendo, sim, muitas coisas, mas que valia a pena por causa da salvação e da vida eterna que havia prometida para eles em Cristo. A Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram. A Bíblia diz que nós, como igreja, devemos chorar com os que choram. Há irmãos abandonados, há irmãos passando por dificuldades tremendas, terríveis, casamentos desabando, acabando, pessoas desorientadas. E muitas vezes nós olhamos indiferentes a tudo isso, e não estendemos a mão, e não recebemos em casa, não vamos até a casa dele, para dizer: olha, irmão, você pode estar passando por tudo isso, mas você não está passando sozinho, porque nós somos uma família, a família de Cristo, nós somos um corpo, e tudo que dói em você, dói em mim. E tudo que você passar, eu vou passar junto. Porque assim é o corpo.
o corpo de Cristo. Nós muitas vezes falhamos em fazer isso, mas Deus não falha. Sabe o que ele diz? Não sei se em Isaías ou Jeremias, mas ele diz: eu sou o alto, o sublime, e habito no mais alto e sublime trono, mas habito também com o contrito e com o humilde de coração. Aquele contrito, com a vida estourada, coração magoado, que se assenta no pó. O que Deus disse é: eu me assento do lado dele, e eu o assisto na sua aflição. Quantos irmãos desempregados, que não sabem o que fazer para sustentar as suas famílias, esses irmãos podem reconhecer na igreja de Deus o seu amparo, o seu sustento. Ou os cofres da igreja, os nossos bolsos e os nossos braços estão fechados para eles. Ou nós não vamos tomar providência para que entre nós, da mesma maneira que aconteceu como fruto do amor uns pelos outros, naquele primeiro momento da igreja, não haja entre nós necessitados. Irmãos, Deus abraçou essa igreja e reconheceu o seu sofrimento, e Ele decidiu não julgá-la. Mas aí vem a terceira fase. Aquela fase passou, aquele sofrimento passou, e agora a igreja que antes foi perseguida, antes foi fustigada, agora se tornou a igreja estatal. Constantino entendeu bem, o número de crentes cresceu tanto, tomou toda a casa de César, se espalhou pelo mundo, ninguém pode com esse povo. Atingir o mundo inteiro, a igreja cresceu. E esse homem aqui, Constantino, ele usou aquele ditado, quem já ouviu? Se não pode com ele, junte-se a ele. Então agora é o seguinte, eu declaro a partir de hoje que a igreja vai ser a religião oficial do país. E agora a igreja passou do status de perseguida para a igreja oficial, reconhecida pelo Estado. E aí passou a ser vantagem ser crente. Antes era desvantagem, agora é vantagem ser crente. Somos amigos do governador, estamos assim com os homens. Agora a vida é boa, sem perseguição. E sabe o que aconteceu? Agora a igreja podia pregar livremente e fazer a obra de Deus com mais destemor. Mas quem disse que eles fizeram isso? A igreja se tornou licenciosa, preguiçosa, mais confiada no poder dos homens do que no poder de Deus. Qualquer coisa eu tenho um amigo deputado, ele resolve. Para que orar? Irmãos, vamos orar por aquele terreno para a gente começar um trabalho. Que nada! Uma ligação que eu fizer para o prefeito, o terreno é nosso. Não é assim? E aí começou a igreja atrelada ao Estado. E logo foi estabelecido o primeiro Papa. E a igreja se tornou a grande igreja desviada. E a acusação contra ela é o seguinte: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Balaão foi um sacerdote chamado para amaldiçoar o povo de Deus.
E ele queria muito, porque a soma em dinheiro era muito alta. Ele tentou de todas as maneiras, mas ele foi para o rei e falou: ó, não dá para amaldiçoar quem Deus abençoou. Não tem jeito. Eu queria muito ganhar esse dinheiro, mas não tem jeito. Mas eu vou te dar um conselho. Não sei se foi de graça ou se aquele conselho valeu um dinheirinho, eu acho que valeu. Mistura aí o seu povo, junto com o povo dele. Você tem mulher bonita aqui, faz elas seduzirem os jovens deles, e quando vê vai ser tudo um povo só. E aí eles não vão representar mais um problema para vocês. E na base da astúcia, ele fez com que essa mistura acabasse corrompendo o povo de Deus. Deus havia declarado para o povo: não quero vocês se casando com mulheres de outros povos. Deus não queria mistura, porque dentro do propósito de Deus, hoje nós vimos que os judeus conseguiram achar a sua linhagem lá atrás. Lembra o que nós falamos? Lá no Velho Testamento, eles conseguiram achar a sua linhagem e conseguiram estabelecer quais eram as famílias de sacerdotes e estão preparados para inaugurar o templo. Agora, se eles tivessem se misturado com todas as famílias, com todas as nações da terra e se perdido por aí afora, onde estaria o projeto de Deus? Acabou. Não tem DNA que ia poder descobrir quem era sacerdote, quem não era. Acabou. Olha só, gente, uma coisa que eles não conseguiam entender lá atrás, mas hoje aqui nós podemos ver tão claramente. Deus disse: não quero meu povo se misturando. Quero que vocês permaneçam um povo afastado desses povos, diferente desses povos. Porque isso está de acordo com o meu projeto para vocês. Lá na frente, vocês vão ser alvo da minha glória. Se essa mistura acontecer, muitas das bênçãos que eu tenho para vocês vão ser perdidas. Deus sabia. E da mesma maneira como ele fala a nós hoje, ele sabe. Quando ele diz para o moço ou para a moça: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não namorem ou se casem com homens ou moças cuja fé não esteja no Deus vivo e verdadeiro. Ele sabe, mais do que nós, ele sabe o quanto a desobediência pode nos desviar de todas as honras e glórias e bênçãos que ele tem para nós. E o seu coração lá, apaixonado por aquele gatinho da escola e aquela gatinha da escola, mas por que Deus não quer? Mas eu gosto tanto, eu amo, eu preciso. Mas se nós permanecemos firmes e entendemos que a sabedoria de Deus é muito mais ampla do que o mundo inteiro. Um dia, na história da nossa vida, nós vamos poder glorificar o nome de Deus e entender toda a bondade de Deus quando Ele diz não. Nós achamos que só existe bondade quando alguém diz sim. Mas muitas vezes há muito mais bondade quando ele diz não. Sabe por que nós temos uma geração completamente perdida e desobediente, acabando com a vida dos professores, dos ensinadores na escola? Sabe por que nós temos um país onde a falta de professores é cada vez maior, porque ninguém quer estudar 4, 5 anos para se formar professor, para ser desrespeitado dentro de uma sala de aula, ganhando pouco.
Isso começa nos lares, com pais que acham que só amam os seus filhos quando dizem sim para tudo que eles querem. Isso começa em casa, com pais e mães que quando o menino estribucha e rola ali dentro da casa de oração ou no mercado ou em qualquer lugar, eu quero, e dá um show. Ai, eu não sei o que eu faço com esse menino. Estão tocando terror desde pequenos. Olha lá, que lá está jogando bola lá. Eu estou brincando. Estou brincando. É só para não perder a piada. É só para tadinho do menino, só para não perder a piada. Mas, gente, eles estão quebrando tudo, estão batendo em professor, estão enfrentando a polícia. Por quê? Ninguém diz não para essa gente. Ninguém diz não. Quando Deus nos diz não, Ele nos ama. E Ele mesmo diz na sua palavra, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando você discorda de Deus, é tão gostoso perder para Ele. Quando o seu coração discorda de Deus, e você diz, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas uma coisa eu sei, o Senhor está certo e eu estou errado. E eu vou fazer o que o Senhor manda e não o que o meu coração quer. Nós vemos o fruto, talvez não num primeiro momento, mas lá na frente, da obediência gloriosa. Essa igreja sustentava aqueles que tinham a doutrina de Balaão. Começou a se misturar, começou a se envolver com o mundo, abraçar o mundo. E as consequências, Deus mesmo fala no final, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa igreja, ela termina basicamente lá na época da Reforma, quando Martinho Lutero se levantou e falou contra todos os desmandos da Igreja Católica e fez com que a cristandade da sua época retornasse à simplicidade do Evangelho, anunciando uma salvação que não dependia da compra de nada, nem de nenhum amuleto mágico, nem de nenhuma das quinquilharias que a Igreja Católica estava vendendo para ganhar dinheiro, mas unicamente pela fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi a igreja que teve o seu declínio e o seu fim, mais ou menos, continuou, mas o seu poder absoluto foi quebrado ali na época da Reforma. E isso tudo é história. Nós vamos ter o nosso intervalo e no próximo intervalo vamos falar a respeito dessas últimas 4 igrejas e da igreja que representa os nossos dias, onde o nosso Senhor Jesus Cristo virá. Vamos lá.